Já cheguei assim a chorar dirigindo, indo para o trabalho, já cheguei a enrolar até o último minuto na cama porque eu sabia que o dia ia ser péssimo. Eu já determinava isso, né? A situação em que eu vivia não tinha alegria mais para viver. Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou falar aqui de um tema que é pouco comentado, mas muito importante em nossas vidas. A questão é, a depressão tem cura? Então hoje eu vou falar desse assunto aqui, não na visão de um psicólogo ou psiquiatra, porque eu não sou esse profissional, mas eu vou falar na visão de alguém que teve e viveu por anos com essa depressão, com essa fase angustiante da nossa vida e que hoje não vivo mais. Então fica comigo, acompanha o vídeo e até o final do vídeo você vai ver coisas surpreendentes, coisas que vão te ajudar se você está nessa situação ou não, ou se você conhece alguém, você pode indicar, ou se você está quase nessa situação, isso pode te ajudar a nem entrar nela. Acredite, é muito bom que você nem entre. Mas se passou, não tem problema, tem saída, acredite. Acompanha comigo. Primeiro eu vou falar de como eu comecei, de como eu descobri isso, porque muita gente vive nessa situação e não identificou isso ainda, ou tenta empurrar com a barriga achando que não é, achando que não tem ajuda, achando que não é legal comentar com os outros. Eu passei por um tempo nessa situação também. Eu demorei para identificar isso, eu demorei para acreditar que realmente existia e que realmente eu estava passando por isso. Então eu lembro de ter dias péssimos, maus pra caramba e não dar importância, achar que aquilo era só um dia ruim. Mas na verdade eu já estava em depressão, eu já estava a ponto de não ter mais um controle total da minha situação, de o que eu conseguiria fazer, das minhas atitudes. Não tinha vontade, por exemplo, eu acordava pensando assim, cara, mais um dia, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que... Enfim, todos os meus compromissos eram empurrados, era feito de forma angustiante, não gostava de estar fazendo aquilo. E aí começou, até eu descobri que não estava mais dando para aguentar, para suportar. Já cheguei assim a chorar dirigindo, indo para o trabalho, já cheguei a enrolar até o último minuto na cama porque eu sabia que o dia ia ser péssimo. Eu já determinava isso, né? A situação em que eu vivia não tinha alegria mais para viver. Essa é a depressão real. E acredite, mesmo com essa situação toda, eu ainda não fui atrás de ajuda, ainda não fui buscar solução e nada. Somente quando isso começou a florar na pele, eu comecei a sentir na pele realmente. Eu senti coceira, eu senti nas mãos, nos pés, dor de cabeça, dor de dente, dor no estômago, senti muita coisa. Por último, urticária, foi o que me despertou a parar e pensar, opa, o negócio está realmente mal, não tenho mais controle, não, isso não é normal, eu tenho que sair disso. Mas vamos voltar um pouco antes. Eu acho que por volta de 2012, mais ou menos uns 8 anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa no ramo metalúrgico e nessa mesma época eu adquiri de um amigo, ele estava passando um ponto de uma lan house e eu já trabalhava com informática, tinha conhecimento, eu fui técnico em informática. Eu decidi que seria uma boa oportunidade para continuar aquela house e dividir isso em espaço e montar uma loja de informática. Um sonho, né, de ser empreendedor, de ter meu próprio negócio. Mas ao mesmo tempo eu não queria abrir mão da empresa que eu já estava lá há muitos anos, já tinha conseguido chegar a um cargo de gerência, inclusive. Então era trocar o certo por ainda duvidoso, então eu decidi ficar nas duas funções. Trabalhando na empresa que eu já tinha um bom tempo, abrir esse novo empreendimento e colocar alguém para cuidar de lá até que isso desenvolvesse o suficiente para me manter lá. Mas aí quem já trabalhou com 2 empregos, né, o pai do Cris, sabe que isso não é tão fácil, isso não é assim para qualquer um ou de uma forma que leve naturalmente. É um esforço grande, grande. Você tem que estar num propósito para resolver alguma coisa e depois abandonar aquilo, porque não dá para viver uma vida toda assim. E aí eu comecei, fechei negócio com ele, fui preparar algumas coisas para inaugurar essa empresa nova, né? Tinha que abrir, tinha que reformar algumas coisas, fazer uma manutenção nos computadores, enfim, todo um processo para abrir essa loja. E aí eu lembro de uma madrugada que eu trabalhei, não lembro até que hora, 3 da manhã, sei lá. Eu sei que dormi poucas horas para no outro dia estar cedo na empresa. E aí eu vi na internet lá que pode Guaraná te fazer ficar esperto e ligado para conseguir dar conta. Eu sabia que ia dormir, eu ia ter problema de ter concentração no outro emprego. Então eu decidi tomar uma dose grande, uma colher cheia de pó de Guaraná, misturado na água, aquilo horrível para descer. Tomei e fui trabalhar.
Quando chegou lá, eu entrava às 7. Eu lembro que logo no começo do período do dia, às 7h30, eu acho, já comecei a ver que a coisa não estava legal. Sabe quando você sente o coração batendo aqui, pulsando diferente, a respiração começou a ficar ofegante, aí começou a dar tontura, começou às vezes a escurecer. Mas isso foi rápido, isso foi assim, piorando rápido. Eu liguei, pra você ter ideia, eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu não estou muito bem, vem me buscar aqui no serviço, porque eu sabia que se fosse dirigindo, teria o risco de eu apagar dirigindo e aí ficaria pior. Então pedi para ele me buscar. Desliguei o telefone, em 2 minutos que eu desliguei, eu vi que não dava nem para esperar ele chegar. Aí eu falei pro filho do patrão, fala, cara, me leva no pronto-socorro que eu tô passando muito mal, eu vou desmaiar aqui logo. Ele pegou o carro, a gente entrou, ele foi doidado mesmo, correndo para um pronto-socorro, pulando lombada, passando sinal vermelho e tudo, porque eu já tava ruim. No caminho, pra você ter ideia, como tão ruim que eu tava, as mãos começaram a atrofiar. Eu já não estava tendo domínio do corpo, os nervos estavam fazendo assim, eu perdi o movimento das mãos, a língua começou a embolar na boca, eu não conseguia falar direito. Aí eu lembro dos últimos passos, foi eu falando para ele assim, eu falei, cara, se eu não chegar lá acordado, você fala pro médico que eu senti isso, que eu tomei pó de guaraná, uma dose grande, que eu não dormi direito e tal. Já porque eu sabia que eu estava tão mal que eu não ia conseguir nem chegar acordado lá. Graças a Deus eu consegui, cheguei ainda consciente. E ele chegou buzinando e tudo, chamando os médicos, os enfermeiros e tal. E quando os enfermeiros chegaram no carro para me pegar, aí eu tentei falar, né, que eu não estava conseguindo nem sair do carro. Aí eles falaram, eu tô percebendo que você tá mal mesmo, vamos te ajudar aqui. E pegaram no meu braço, tirou para fora do carro, trouxeram uma maca, eu deitei na maca, eles me levaram para dentro. Aí o médico veio e perguntou, o que você tá sentindo, o que tá acontecendo? Aí eu falei rápido, eu não dormi a noite trabalhando e tomei pó de guaraná em excesso para conseguir ficar acordado para o emprego do dia seguinte. Aí ele preparou uma injeção que hoje não vou lembrar o nome do que foi. Rapidamente eu já consegui, eu senti que foi aliviando. E assim, à medida que aliviava essa tensão, esse mal-estar que eu tava, vinha uma vontade grande de chorar. A única coisa que eu lembro que foi muito forte foi a vontade de chorar. Eu não contia as lágrimas mesmo, eu chorei na maca. Nisso meu pai tinha chegado já, porque aí eu falei pra ele que o filho do patrão estava me levando. Aí meu pai já tinha chegado no pronto-socorro, ele me viu na maca. É um negócio ruim pra você ver um seu filho assim, né? E ainda mais sem entender o que estava acontecendo. Aí quando eu chorei, ele saiu de perto, porque eu sabia que ele ia chorar junto, né? Já saiu para não chorar também. E aí eu fiquei ali um tempo, a sensação foi melhorando um pouco. Aí o médico veio pra mim e falou, ó, o seu caso, cara, é trabalho demais, estresse, você acumulou um estresse aí de acúmulo de serviço e ansiedade, você está preocupado em dar conta de 2 serviços, você está preocupado com a sua empresa nova, se vai dar certo ou não, você está com muita coisa na cabeça, isso te gerou essa situação que você chegou aqui. Então a minha dica é, só faça o que tem que fazer, mas não se preocupe com isso, no final vai tudo certo, confie em Deus que tudo vai dar certo. E aí aquilo, de um momento, me acalmou um pouco, mas não é só simples, uma palavra assim não resolve, né? A gente sabe disso. Não basta uma palavra e vai te... né? São várias coisas juntas. Mas enfim, eu tive alta, fui pra casa. Eu nunca tive pressão alta, mas aquele dia a pressão ficou alta o dia todo, em 17, 16, 17, não baixava. Fiquei aquele dia em repouso. E daquele dia em diante foi o que eu senti que tinha acontecido algo diferente, que não estava normal realmente, já tinha perdido o controle. Daquele dia em diante também eu percebi que por pouca coisa agora eu já chegava naquela situação de novo. Parece que ficou aberto a porta do desespero, a porta da... sei lá como você dá esse nome, mas rapidamente, por qualquer coisa, eu sentia de novo o batimento cardíaco ser diferente, acelerado ou fora de ritmo. Sentia a respiração ficar ofegante. Enfim, facilmente eu ficava fora de controle de novo. Aí vinha essa ansiedade descontrolada e eu já tava... Aí assim, onde começou, que eu falei anteriormente no vídeo, eu falei que começou a dar coceira nas mãos, coceira nos pés, dor de cabeça sem motivo, senti até dor de dente, fui no médico, no dentista, desculpa, e o dentista não achou causa, não tinha o dente estragado, não tinha nada no dente e eu sentindo dor de dente. Então era psicológico, era o corpo dando sinal de que não estava bem, para cuidar disso, para resolver isso. E aí, por último, foi a questão da urticária. Eu vou colocar no vídeo aí uma foto
onde mostra, parecia picada de abelha, aquilo era terrível, coçava, incomodava muito. Aí eu sentei e falei pra minha esposa, primeiro eu chamei ela e falei, ó, não tô conseguindo dominar, a coisa saiu do controle, preciso procurar médico, preciso procurar ajuda, preciso parar de fazer algumas coisas, porque eu tinha, além de ser ansioso, que na verdade eu fui ansioso desde criança, desde que eu me entendo por gente. Hoje eu vendo algumas atitudes que eu tive na época, eu sei que isso era um sinal claro de ansiedade. Na época eu não reconhecia, não sabia nem o que era isso, mas hoje eu sei que era claramente eu era ansioso desde criança. E aí eu falei pra ela, e além disso eu tinha muitas atividades, eu tinha esse emprego com a função de gerente que era estressante, já era casado, já tinha uma filha, tinha passado por alguns traumas na vida que abalou, ajudava a ficar um pouco mais conturbado, tinha perdido recentemente a minha irmã. Essa empresa que eu abri foi à falência em pouco tempo, por vários motivos, não tinha experiência, não foi o melhor momento, enfim, várias coisas deu errado ali. E eu era sobrecarregado de funções, fazia manutenção de computadores para a família, ou às vezes para aumentar a renda, tocava teclado na igreja, em casamento, dava aula para algumas pessoas, enfim, era muita coisa, muita tarefa junto. Quando chegou isso, eu falei com minha esposa, ó, eu vou tirar um pé um pouco, vou tirar algumas coisas que não é da minha função principal ou que não agrega muito para mim, vou sair cortando algumas coisas para tentar aliviar. Mal sabia que não bastava só isso, né? Isso era só uma das coisas, né? Desafogar as atividades, mas tinha muito mais coisa para resolver. Mas enfim, ela me apoiou, vamos fazer, vamos melhorar, tentar fazer o que for possível para melhorar isso aí, para resolver. Aí fiz algumas coisas de início, cortei algumas atividades, falei com a minha família que eu ia estar mais ausente um pouco, para tentar me resguardar de algumas coisas, mas não resolveu muito não. Aí eu comecei a pesquisar na internet e aí eu comecei pelas informações que eu colocava, a resposta que vinha era sempre estresse, ansiedade e depressão. Aí quando falava esse nome depressão eu queria não acreditar, eu queria ignorar, tentar outro jeito, porque na época eu ainda era aquele evangélico, aquele religioso, né, fechado, que a igreja falava algumas coisas que a gente acreditava que depressão era coisa do mal, do inimigo, do demônio. Psicólogo e psiquiatra era a profissão anticristão, sabe aquelas coisas de agente fechado mesmo, sem... Cara, enfim, eu era muito assim. E eu vejo hoje pessoas que ainda são assim, e eu paro e penso, meu, como que eu era? Como que eu conseguia ficar desse jeito? Tão fechado. É lógico que tem muitos motivos para isso. A pessoa que vai na igreja e ela não busca o conhecimento próprio, por exemplo, ela mesma não lê a Bíblia, ela mesma não busca conhecimento, ela mesma não vai atrás disso, fica fácil alguém que está lá em cima falar um monte de coisa que nem ele tem conhecimento e domínio, nem ele sabe o que ele está falando, e as pessoas que estão embaixo, por não correr atrás da verdade, ficam acreditando naquilo e fica enchendo a cabeça dessas coisas. Quantas pessoas eu já vi falar, depressão é coisa é falta de Deus, vai ler a Bíblia que passa, vai ler, sabe, essas coisas bem sem fundamento, bem vazio. Sem fundamento não, é vazio, bem vazio. Por quê? Porque ele não teve isso. Ele nem é psicólogo, ele nem é psiquiatra e ele nem teve depressão. Como que ele pode falar algo a respeito? Então, pega uma dica já. Se você está nessa situação e alguém for te dar algum conselho, alguma dica, primeiro, não ouça alguém que não é profissional da área e nem viveu a situação que você vive. Lógico que ele não vai saber resolver nada desse assunto. Não vai saber te ajudar em nada. Então, se você tem que procurar ajuda, procura por alguém que conhece ou que já teve. No meu caso, eu não conhecia ninguém que tinha depressão, até porque muitos não falam, a maioria não fala até que você se abra para ele. Quando você se abrir e falar que você tem, aí alguns começam a falar. Então, eu também tive, alguma coisa do tipo. Então, já que você dificilmente vai achar alguém que teve, procure então sobre psicólogo ou psiquiatra ou livros. Foi o que eu fiz, eu procurei muito na internet livros sobre o assunto e no Google é mais fácil encontrar alguém que teve, lá alguns se abrem. Aí você vai vendo as histórias que se identificam, que se parecem com a sua, você se identifica com elas e você vai começando a trilhar um caminho, vai começando a clarear um pouco de onde sair, para que lado começar a buscar essa ajuda. Mas como eu falei, eu já estava muito afundado, já estava sentindo coisas que não dava mais para demorar esse tempo procurando, eu tive que ir para um psicólogo, mesmo com essa crença de que não era legal ou era meio contrário, eu procurei. E aí a psicóloga, quando eu contei para ela, nas primeiras sessões, ela falou,
o seu caso está muito avançado, você tem que procurar um psiquiatra para ele te passar um medicamento, porque já chegou no nível avançado, você deixou isso ir muito longe. Então o medicamento serve para acalmar o seu corpo, que já deu sinais de que não está bem. Aí a gente continua com a terapia, com essas conversas para isso ir amenizando, isso ir melhorando. E aí eu fui atrás do psiquiatra, tomei medicamento, tomei uns 5 eu acho, até descobri um que tivesse menos efeitos colaterais para o meu caso, que me adaptasse melhor. Aí achei um. Esse eu fiquei por 5 anos, então foi longo o trajeto aí, demorei para conseguir me achar, me adaptar. E antes de tomar esse remédio por 5 anos, eu já estava numa situação muito ruim, por isso que eu cheguei tão longe, né? Então eu considerei que pelo menos uns 3 anos antes, então num total de uns 8 anos eu vivi nessa depressão. Passado uns 5 anos, que aí eu lendo, buscando ajuda, conversando e tudo, psicólogo eu fiquei só por 4 meses, não estava resolvendo muito, eu não vi que ela estava me ajudando. Pode ser porque eu tinha uma crença contrária, pode ser porque ela realmente não estava preparada para o caso, sei lá o que, mas com 4 meses eu interrompi e fiquei só com medicamento. E aí eu comecei a ler vários livros. Eu tinha um pouco de preguiça de ler, não era acostumado a fazer isso, mas eu decidi que iria ler, sim, eu tinha que buscar saída e eu achei que nos livros seria melhor. Comecei pelo Augusto Cury e logo nos primeiros livros eu percebi que ele usava muito exemplos de Jesus. Aí eu falei, pô, que vergonha, né? Eu cristão preciso ler um psiquiatra falando de Jesus. Aí eu decidi ler a Bíblia. Tem um vídeo meu no canal, se você entrar no canal você vai ver que tá lá como ler a Bíblia completa. Lá eu falo bastante sobre esse assunto. Aí eu decidi ler a Bíblia completa, porque eu vi que ele citava muitas coisas da Bíblia. Então eu fui direto na fonte, achar onde que estava o que ele buscava para se inspirar nos livros dele. Li a Bíblia completa, foi ótimo, me ajudou muito e continuei lendo outros livros. Depois eu vou fazer um outro canal, um outro vídeo mais sobre esses livros, citar alguns, ou coloco aqui na descrição alguns desses livros que ajudou bastante. Mas enfim, a situação depois de 5 anos tomando remédio, eu decidi interromper para ver se já estava bom ou não, para avaliar o que eu tinha aprendido até ali, se seria o suficiente. Aí eu interrompi o remédio e aí eu comecei a pensar assim, logo de início eu falei, tô ótimo, tá bem, tô adaptado já me adaptei a ficar sem o remédio, mas alguns meses depois eu comecei a sentir que não estava tão bem assim. Não era a mesma situação de depressão de antes, mas era ainda faltava um norte, faltava uma direção para eu seguir, faltava algo para eu saber que... Faltava uma motivação para eu acordar todo dia e cedo e resolver alguma coisa. Nesse meio tempo eu já tinha saído da empresa, montei meu estúdio, que era um sonho desde a adolescência, era viver de música. Tinha acontecido coisas na vida pro meu bem, eu já estava vivendo uma vida que praticamente seria legal, era o que eu queria. Mas mesmo assim, acredite, estava vazio ainda, estava faltando algumas coisas que eu não sabia o que. Nesse meio tempo eu comecei a seguir pessoas na internet, Pablo Marçal, o Shirleyson Kaiser e alguns outros que impulsionavam a viver de internet, a ganhar dinheiro com internet, só que falavam mais do que isso, principalmente o Pablo Marçal falava muito sobre identidade e propósito, que aí é o que eu precisava, o propósito de vida, identidade, quer saber quem eu sou, por que eu estou aqui, todas essas coisas que a gente tem muita dúvida, que a gente se perde facilmente, começou a clarear um pouco, começou a fazer sentido. Aí eu fui buscar mais assuntos, eu vi que ele falava muito a tática que ele usava era sobre PNL, programação neurolinguística. Aí cada coisa que ele falava que eu não conhecia muito ou que despertava interesse, eu ia buscar sobre esse assunto. E aí eu comecei a buscar outros livros, outros autores e youtubers que falavam sobre isso e enfim me identifiquei. Por último, ele falou ele tinha uma tática de você acordar 2 horas mais cedo do seu dia. Tem até um clube chamado Clube 459, ele começava lives às 4h59 da manhã sobre esse assunto, para te despertar, para te motivar. E também ele falava que com isso você ganha 2 dias do seu dia para produzir o que você disse que não tem tempo, né? A gente tem essa desculpa, não tenho tempo para isso ou para aquilo. Ele dava essa receita de começar o dia 2 horas mais cedo, e com isso você ia ter tempo para muito mais coisa, para falar inglês que eu queria aprender, para conhecer um assunto novo, que é o meu caso, eu queria aprender sobre PNL, queria aprender sobre
sobre ler a Bíblia, que eu já tinha acabado, mas queria ler a segunda vez. Enfim, sobre vários assuntos a gente acabava encontrando tempo. E aí eu comecei, e desde acordar às 4h59, nunca mais eu parei. Eu despertei a ponto de, um dia eu falei comigo mesmo, falei, caramba, não tenho mais depressão, não tenho mais vontade de ficar dormindo, ou deitado, ou sem ter o que fazer, ou sem sentido da minha vida. Eu tinha me encontrado, eu tinha achado o real propósito de viver, a força de vontade de viver, motivo para isso. Enfim, encontrei tudo que eu precisava, motivação para tudo. Até decidi mudar um pouco o foco do que eu estava vivendo, como eu estava trabalhando, mesmo dentro da música, mas aí eu vi que tinha coisas mais profundas do que isso. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um próximo vídeo detalhando agora esse finalzinho da fase. Esse finalzinho tem muitos detalhes importantíssimos, que aí sim vai te fazer chegar onde eu cheguei. Então, como o título do vídeo era "A depressão tem cura?", era uma pergunta, a resposta é sim. Hoje eu vivo sem depressão, plenamente sem depressão, plenamente disposto, feliz, com tudo, com força. Então, encerro esse vídeo com essa resposta. A resposta é sim, tem saída, tem motivação, você vai viver feliz sim. E se inscreva, por favor, nesse canal, acompanhe o vídeo, acompanhe o canal, curta isso e compartilhe com outros, que isso vai ajudar outras pessoas. Mas logo logo você vai ver nesse mesmo canal vídeos mais detalhados de como sair, o que me fez. Eu vou fazer um passo a passo de como foi para mim, e acredito que isso vai te ajudar muito a identificar o seu propósito de vida, quem você é, onde você tem que chegar, e aí você vai sim se libertar desse mal de uma vez por todas. Pessoal, espero que tenha gostado, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço, tamo junto.